Hora de voltar lá para o Rio de Janeiro, porque em delação à Polícia Federal, o ex-policial militar Rony Lessa confessou o crime pela primeira vez e falou sobre os mandantes do assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Rodrigo Viga vai trazer informações para a gente com detalhes a respeito dessa delação, né, Viga? Bom dia, boa semana. Tudo bem, Nívia? Bom dia para você, muita energia para você, para o Colombo, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Essa semana e durante todo o ano, foi o que você bem disse, começaram a brotar, a emergir, nascer, detalhes desse acordo de colaboração premiada, a delação premiada, famosa, popularmente conhecida, de Rony Lessa, o executor de Marielle Franco, com a Polícia Federal. Foram mais de 2 horas de depoimento, no qual ele apontou diretamente os irmãos Brazão e o ex-chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, como aqueles que arquitetaram o assassinato. E ele mesmo confessa que foi o executor do crime. Lessa está preso desde 2019, aguardando o júri popular, junto com um outro ex-policial militar aqui do Rio de Janeiro, Elcio Queiroz, os dois que estavam no carro naquele março de 2018. E desse veículo foram feitos os disparos que mataram Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. O primeiro destaque dessa colaboração premiada foi o próprio Lessa ter admitido pela primeira vez que ele foi o braço executor do crime. Um outro ponto que chamou bastante atenção foi o fato de ele ter dito que em algum momento dessa arquitetura do assassinato chegou-se a cogitar a possibilidade de assassinar e executar o ex-deputado federal e hoje presidente da Embratur, Marcelo Freixo, que militou no PSOL no passado, e esse era um partido que vinha impondo dificuldades, limitações para os interesses, segundo Lessa, dos irmãos Brazão, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. As investigações da PF apontaram que os irmãos Brazão fizeram uma espécie de parceria, coligação com um grupo paramilitar da zona oeste da capital, transformou aquela região ali num reduto político, num reduto eleitoral e também para ganhar terrenos onde seriam construídos condomínios ilegais e depois também de forma irregular comercializados. Era contra isso que o PSOL e Marielle Franco lutavam, segundo as investigações da Polícia Federal. E um outro detalhe dessa colaboração premiada mostrou também que Rony Lessa teria entrado em contato com vários personagens em torno do crime, a mando dos irmãos Brazão, que negam categoricamente que tem envolvimento com o assassinato, embora os dois já estejam presos desde março desse ano numa operação da Polícia Federal. E o delegado Rivaldo Barbosa, que foi chefe da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, diz que sequer teve contato com os irmãos Brazão ou com o próprio Rony Lessa para a execução de Marielle Franco. São detalhes desse acordo de colaboração premiada que estão brotando e agora servem de comprovação de elementos adicionais para se ter a certeza de que o crime foi arquitetado pelos irmãos Brazão, com apoio de Rivaldo Barbosa, e que os executores foram justamente Rony Lessa e Elcio Queiroz, que tinham como promessa, se fosse um crime bem feito, bem executado, comandarem uma milícia que seria erguida, criada na zona oeste da capital, justamente nesses terrenos que estavam sendo objetivados pelos irmãos Brazão. E quebrando o protocolo, viu, minha cara Lívia? Porque são várias manifestações que estão acontecendo desde cedo, morreu essa madrugada. O Tony de Paula Pai, deputado estadual do Rio de Janeiro do MDB, o Estado do Rio de Janeiro decretou luto por 3 dias. O mesmo Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro morreu aos 71 anos de idade, vítima de consequências causadas por um câncer de fígado. A gente traz mais detalhes ao longo da programação da Jovem Pan, viu, Lívia? Combinadíssimo. Muito obrigada pelas informações, Rodrigo Viga, que volta já já direto lá do Rio de Janeiro. Vamos ouvir então a Amanda Klein e o Cristiano Beraldo mais uma vez. Amanda, 2 informações que a gente pode considerar assim como novas, e eu quero te ouvir se elas podem e em que nível impactar as investigações daqui para frente, que é o fato, em delação de Lessa confessar realmente a execução do crime. E agora apareceu o nome do ex-deputado Marcelo Freixo, porque, segundo ele, houve até esse assunto sobre a possibilidade de ele também ser assassinado, mas, enfim, não aconteceu. Queria te ouvir a respeito disso. Quanto essas informações que vieram à tona podem impactar as investigações daqui para frente? Nem surpresa, né? O fato
Marcelo Freixo está aí na mira, ser alvo das milícias. Desde que ele comandou a CPI das milícias, ele anda com segurança reforçada, nunca mais a vida dele foi a mesma, né? Então, talvez ele fosse um alvo mais difícil de atingir do que a Marielle Franco, que é bom lembrar, começou como assessora do Freixo, tinha uma luta muito parecida com ele, depois elegeu-se vereador e se tornou um símbolo dessa luta contra a ocupação ilegal pelas milícias de terreno, a atuação das milícias na Zona Oeste, em outras zonas do Rio de Janeiro. Eu acho que é uma delação que sempre surpreende, impacta pelo grau de detalhes, por mais que seja um crime que tenha acontecido há 6 anos, né? Ou seja, muitas dessas provas ou das declarações do Rony Lessa são de difícil comprovação, mesmo quando ele diz, olha, me encontrei 3 vezes com os irmãos Brazão para arquitetar, para falar sobre o crime. Poxa, mas aí as companhias de celular não têm mais acesso à disponibilização de informações dos celulares antes de 2018, então fica difícil comprovar as declarações de Rony Lessa, mas mesmo assim, com toda essa riqueza de detalhes, eu acho que torna o conteúdo, o depoimento dele muito mais verossímil. E são informações graves que revelam uma estrutura completamente apodrecida e carcomida da polícia, que mistura polícia, política e milícia no Rio de Janeiro, e dá detalhes importantes também sobre como as milícias agem, atuam para legalizar terrenos no Rio de Janeiro. Pois é, Amanda, você tem razão. A relação no Rio de Janeiro, sobretudo, mas não só lá, entre a política, as milícias, o tráfico de drogas é absolutamente promíscua e tem muita coisa errada ali. Agora, o que me deixa com a pulga atrás da orelha é justamente essa questão de um depoimento que não tem uma comprovação documental, não se pode atestar a veracidade do que ele está dizendo e, sobretudo, diante desse grande esquema de obtenção de terras, de criação de um novo grupo de milícia, quer dizer, coisas sofisticadas para o mundo do crime, qual era o impacto que a Marielle Franco, uma vereadora de primeiro mandato, que não tinha uma atuação com grande visibilidade, qual era a importância dela em todo esse esquema? Dizer que ela estava ali na Câmara falando contra isso, ora, tem vários vereadores que falam e já falaram contra isso, e nem por isso foram assassinados. Então, eu acho que corremos o risco de vermos um arranjo para encobrir os verdadeiros mandantes. Agora, essa investigação ela tem que ser feita com profissionalismo, com técnica, por gente que quer descobrir a verdade e não simplesmente oferecer ao público uma solução para parecer que depois que o caso foi federalizado, tudo se resolveu.